Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais debatidos pelos fãs de Rick and Morty e que pode fazer ou destruir várias das teorias que mais rolam aí entre os fãs. O Rick and Morty podem viajar no tempo? Antes de mais nada, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu fiquei alguns dias sem fazer vídeos de Rick and Morty e eu tô voltando agora porque saiu o filme da Liga da Justiça, eu fiz a crítica, saíram várias notícias também a respeito do filme. Teve a abertura que foi a pior abertura do universo da DC, então eu acabei cobrindo tudo isso, eu acabei deixando esse vídeo de Rick and Morty pra fazer quando essas notícias tivessem dado uma abafada. Se vocês quiserem, o vídeo tá aqui no canto. E voltando a ter uma viagem no tempo, primeiro eu já vou abordar o que muitos fãs aí já devem estar digitando nos comentários. Eu sei, tanto Justin Roiland quanto Dan Harmon já falaram que eles não pretendem utilizar viagens no tempo na série por vários motivos. Um desses motivos é que viagens no tempo já foram muito utilizadas à exaustão mesmo em vários filmes. Alguns filmes utilizam viagens no tempo muito bem, outros muito mal. Alguns dos filmes que eu acho, a meu ver, que utilizam muito bem viagens no tempo são os 3 filmes de Volta para o Futuro, o filme do Looper e até mesmo o filme do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, na minha opinião, utiliza muito bem esse tema de viagem no tempo. Outro motivo que eles já disseram que não vão utilizar viagens no tempo ou que não pretendem utilizar viagens no tempo é que é um tema que geralmente complica muito a narrativa, é um tema muito complexo de ser abordado e muito difícil de ser lidado com as consequências. O Dan Harmon falou muito bem a respeito disso em uma das entrevistas que ele deu. But also because time travel is a real shark jumper. Yes, it is. Once you introduce into the canon of your show, it's just a dangerous toy to pull out. So we can definitely, it's not something, time travel itself is not something you guys might be doing soon. Here's what's great about the first episode of season 2 is that it's a cautionary tale of why you don't fuck with time. E o que ele quer dizer é que deixaria ainda mais complexa essa história do Rick and Morty, que já é bem complexa. Porém, mesmo levando tudo isso que eles falaram em consideração, eles nunca disseram que viagens no tempo são impossíveis no universo de Rick and Morty, e sim que eles não pretendem utilizar viagens no tempo como um recurso narrativo. E se a gente analisar a série, é bem claro que viagens no tempo são sim possíveis. No primeiro episódio da primeira temporada, a gente vê o Rick viajando no tempo. A gente não chega exatamente a ver ele viajando, mas a gente vê ele indo para uma dimensão futura, ficando lá durante um bom tempo e voltando para consertar a perna do Morty. Ou seja, ele viajou no tempo, ele foi para o futuro, passou um tempo lá e voltou para o tempo original que ele estava. Morty, but what just happened there is I went into a future dimension with such advanced medicine that they had broken leg serum at every corner drugstore. The stuff was all over the place, Morty. Wow, that's pretty crazy, Rick. I had a lot of fun with a lot of young ladies, but I spent so much time there, my interdimensional portal device, it's got no charge left, Morty. It's got no charge left. Eu até concordo que por se tratar do primeiro episódio da primeira temporada, eles ainda não tinham a ideia do programa todo formado na cabeça. Talvez até com base no que eles fizeram no primeiro episódio, eles tenham decidido não usar viagens no tempo a partir dali, porque seria uma solução muito fácil para tudo, o Rick simplesmente poder dizer: ah, eu fui pro futuro e voltei para consertar qualquer problema. E eu não sei se vocês sabem, o Rick and Morty era originalmente para ser uma série do De Volta para o Futuro, tanto que o nome original da série seria Doc e Marty, que são o nome dos personagens principais de De Volta para o Futuro, mas por diversos motivos eles não conseguiram fazer com esses nomes e eles trocaram por nomes Rick and Morty, que até lembram um pouquinho Doc and Marty. Morty, drop whatever you're doing. I gotta tell you about a comic book called Scud the Disposable Assassin. But Doc, I'm right in the middle of standing all alone by myself in this darkened room. Então, se a gente levar em consideração que a trilogia clássica de Volta para o Futuro é uma das bases do Rick and Morty, é sim inegável que em algum momento eles pretendiam lidar com viagens no tempo na série do Rick and Morty. E além do primeiro episódio, tem um momento na série que a gente vê literalmente a viagem no tempo sendo feita, ou seja, a gente sabe que é fisicamente possível viajar no tempo. No universo do Rick and Morty, a gente vê seres da quinta dimensão que têm total controle sobre o tempo, eles voltam no tempo, vão pro futuro, eles acabam batendo no Albert Einstein, achando que é o Rick Sanchez em um momento realmente muito engraçado. Então, mais uma vez, a gente vê sim que existe a possibilidade de viagens no tempo nesse universo. Isso sem contar a caixa intitulada Time Travel Stuff, ou Coisas de Viagem no Tempo, que estão sempre na garagem do Rick Sanchez. Em praticamente todos os episódios a gente vê aquela caixa.
E os criadores já abordaram essa caixa também numa entrevista, dizendo que é uma piada, que a caixa na verdade significa que o Rick tentou construir uma máquina do tempo, não conseguiu e botou tudo dentro de uma caixa escrito coisas de viagem no tempo, ou seja, foram tentativas frustradas de viagem no tempo. E tem o segundo sentido figurado que diz que, na verdade, foram os criadores que botaram as ideias de viagem no tempo dentro de uma caixa e botaram na garagem. Ou seja, eles engavetaram a ideia de viagens no tempo. A expressão em inglês faz mais sentido, que seria they shelved the idea, né? Seria eles colocaram a ideia numa prateleira, ou seja, eles esqueceram daquilo e não pretendem utilizar aquilo no futuro. Então, se a gente levar em consideração todos esses fatos, a gente pode concluir que existe sim uma grande possibilidade de viagens no tempo serem possíveis no universo do Rick and Morty. E tem uma teoria em particular que todo mundo já me pediu, várias pessoas me pediram para abordar em um vídeo, acho que foi o vídeo mais requisitado até hoje, que é da possibilidade do Rick ser um Morty mais velho. Ou seja, o Rick e o Morty seriam a mesma pessoa, só em tempos diferentes. E obviamente essa teoria depende completamente da possibilidade de viagens do tempo existirem nesse universo, e eu pretendo abordar esse tema em algum outro vídeo, porque essa teoria tem realmente bastante evidências e não vai dar tempo de eu abordar ela num vídeo como esse, que eu tô tentando tratar um assunto um pouco mais amplo. Mas eu sinceramente discordo do ponto principal que os criadores deram para não utilizar viagens no tempo, e o ponto que eu tô me referindo é que viagens no tempo são um tema muito complexo para serem inseridos em uma série. E eu discordo por alguns motivos. Primeiro porque eles não têm problemas em incluírem vários outros assuntos que transformariam o cânone da série por completo e eles acabam não dando tanta atenção assim. Tem um episódio no Vindicators 3 que eles incluem super-heróis na trama, eles incluem seres com habilidades sobre-humanas, seres que têm poderes místicos, numa série que é principalmente baseada em ficção científica, ou seja, eles não tiveram problema algum em mesclar os gêneros, em momento algum eles abordaram isso em episódios futuros, foi uma coisa que eles usaram só nesse episódio, eles ainda não voltaram a esse tema dos super-heróis em episódios futuros, e isso não tem problema nenhum, porque eles conseguiram incluir uma temática nova e conseguiram abordar dentro de um arco fechado. Outro tema que eles incluíram, que teria muito mais poder de criar problemas dentro do cânone de Rick and Morty, foi no episódio Morty's Mind Blowers, quando ele tem uma arma de apagar a memória do Morty. Tudo que eles mostraram naquele episódio confundiu o cânone da série e eles acabaram não retomando nada do que foi tratado ali. O Rick poderia ter apagado a memória dos inimigos dele no decorrer dos episódios, ele poderia ter utilizado aquela arma para várias outras coisas e ele não utiliza, ele poderia ter utilizado aquela arma na Beth para ele esquecer do Jerry várias vezes, ele nunca fez nada parecido, porque a meu ver os criadores ainda não tinham a ideia de que ele teria essa habilidade, que ele aparentemente tem há muito tempo, porque a gente vê a quantidade de memórias que tem naquela sala, e se a Summer não tivesse aparecido no final do episódio, a série teria que seguir com o Rick e o Morty sem memórias, não seria muito diferente deles voltarem no tempo para mudar alguma coisa. E só lembrando, eu não estou criticando a inclusão desses temas, eu estou simplesmente usando isso como argumento para provar que eles poderiam sim utilizar viagens no tempo se eles utilizarem da forma correta. E por fim, o fator que eu acho mais determinante, a escolha dos criadores de utilizarem infinitas realidades e realidades paralelas, etc., cria um número muito maior de opções para a série do que viagens no tempo. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem ir para outras realidades. Não tem como na série existir o Rick mais Rick, eles dizem na série que é o C-137, se existe uma infinidade de realidades, porque mexer com o infinito sempre é um problema. Se existe um Evil Morty, com certeza existem outros Evil Mortys, porque a gente está trabalhando com termos absolutos, termos infinitos. Então, novamente, eu não estou criticando essas realidades paralelas e sim tentando provar que viagens no tempo são possíveis. Então, vou falar para vocês 3 maneiras que eu acho que viagens no tempo poderiam ser abordadas em Rick and Morty. Em primeiro lugar, eu acho que a forma mais simples, divertida e que eu acho que mais se encaixa com o estilo de humor de Rick and Morty seria fazer um loop temporal. Ou seja, algo parecido com o que acontece em Feitiços do Tempo ou No Limite do Amanhã, que seria o Rick e o Morty se depararem com um mistério ou um problema que eles têm que solucionar e toda vez que eles falham em solucionar esse mistério, eles voltam no início, sempre voltando no tempo, até eles solucionarem esse problema. Eu não gosto muito quando um filme faz isso hoje em dia, porque me parece muito derivativo do que já teve no cinema antes, mas eu acho que uma série como Rick and Morty conseguiriam fazer isso de uma forma mais satisfatória, porque eles usariam a sátira como uma forma de fazer isso, e eles poderiam juntar todos esses filmes que já utilizaram isso para fazer uma sátira de vários filmes. Até a série do Supernatural já fez uma sátira desse tipo de evento, e pra mim foi bem legal. Outra forma que eu acho que seria legal de utilizar seria fazer de uma forma bem mais contida. Por exemplo, se ele pudesse voltar somente 5 minutos para solucionar problemas pequenos, mais ou menos como os Mr. Mystics
só podem solucionar problemas pequenos para eles. Vamos supor, o Rick fez alguma cagada bem pequena ali, ele poderia voltar no tempo e solucionar aquilo de uma forma que não fosse causar um efeito borboleta muito grande, que fosse mudar o universo, como se ele voltasse muito tempo no passado para mudar algum evento grande. Eu acho que seria uma forma bem legal de utilizar, que eles poderiam utilizar no decorrer da temporada, como alguma cagada pequena fosse feita, ele apertava um botão numa máquina ou fazia alguma coisa que voltasse 5 minutos ou até 30 segundos, por exemplo, para mudar uma coisa pequena. Seria uma forma deles mostrarem para o espectador, olha, a gente tá sim mexendo com viagens no tempo, mas não vai causar todos esses problemas que a gente falou que ia causar. Doc! Marty, you made it! Yeah! Welcome to my latest experiment. This is the big one, the one I've been waiting for all my life. E a última coisa que eles poderiam fazer, obviamente, seria ignorar completamente todas essas desculpas que eles deram e fazer um flashpoint mesmo, voltar no tempo para algum evento muito importante e mudar completamente a dinâmica da série quando eles precisassem disso, talvez num episódio de um arco determinado ou talvez até num arco de uma temporada inteira. Eu pensei bastante numa forma que eles poderiam utilizar isso e, na minha opinião, seria voltar no tempo, por exemplo, e impedir que o Rick e Morty nascessem, porque eles têm várias realidades, então eles poderiam ir para outra realidade, voltar no tempo e fazer isso acontecer. O status quo da série seria completamente diferente e a gente poderia ter uma dinâmica bem diferente do que a gente tem hoje. Não sei se vocês entenderam muito bem qual seria a minha ideia, eles viajarem para outra realidade, voltarem no tempo e impedirem que naquela realidade tivesse um Rick e um Morty, porque pelo que a gente viu até agora, todas as realidades têm um Rick e um Morty. Eu ia desenvolver um pouquinho mais essa ideia, eu desenvolvi ela um pouquinho mais na verdade, mas o vídeo já deve estar bem longo, então eu não vou desenvolver ela muito aqui. Se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre ela nos comentários. De qualquer forma, eu só fiz esse vídeo para demonstrar de qual dos lados eu tô nessa discussão de viagens no tempo. Eu concordo que eles já falaram que não pode acontecer, mas por outro lado, eles já mostraram na série, em algumas circunstâncias, que viagens no tempo são possíveis. Então eu realmente acredito que na hora certa, aquela caixa de coisas de viagem no tempo vai sair da prateleira. Mas como sempre eu quero ouvir de vocês, além da teoria que muitas pessoas já citaram do Rick e do Morty serem a mesma pessoa, que eu vou abordar num episódio futuro, que outra forma vocês acham que o Rick e Morty poderiam utilizar viagens no tempo? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve. Time travel has not yet been invented, but 30 years from now, it will have been.